Assim, as escolas, com suas propostas pedagógicas, estarão contribuindo para um projeto de nação, em que aspectos da vida cidadã, expressando as questões relacionadas com a saúde, a sexualidade, a vida familiar e social, o meio ambiente, o trabalho, a ciência e a tecnologia, a cultura e as linguagens se articulem como os conteúdos mínimos das áreas de conhecimento. Bom, então, como a gente sabe, né, como a forma de orientar o regulamentado pelas DCN, a gente chega nos parâmetros curriculares nacionais, né? E isso é feito por meio da instituição dos temas transversais, que eu também acredito que todos estejam familiarizados. Bom, a saúde ela vai aparecer assim como dos 6 temas transversais recomendados, né? Os outros são ética, meio ambiente, pluralidade cultural, orientação social, trabalho e consumo. Esses temas podem ser priorizados e contextualizados de acordo com diferentes realidades locais e regionais. E temos também muito poucos trabalhos publicados sobre os limites dessa abordagem no currículo da educação básica. Isso é uma coisa que a gente identifica como uma lacuna na pesquisa, né? Como, da onde que vem essa dificuldade de a gente se implementar ou de enfim, trabalhar com temas transversais no currículo. De fato, a gente sabe, a gente tem feito pesquisa sobre isso. Quando vamos fazer levantamentos, a gente percebe um número muito pequeno de trabalhos que discutem esses limites, essas dificuldades, esses problemas assim, relacionados com essa proposta curricular, né? Com essa orientação. Então, eu e a Raquel, minha aluna que colabora nesse projeto, a gente tem um estudo em andamento para avaliar esses limites, tanto do ponto de vista do planejamento curricular, como da ação educativa. Né? Porque a gente acredita que é fundamental a gente entender os processos que modulam essa dificuldade, especialmente se a gente quer compreender para onde é que a gente está indo daqui para frente. Né? Eu acho que a gente tem que partir do que a gente tem, dos problemas que a gente viveu, dos desafios, dos limites, para a gente poder olhar criticamente para as novas propostas. Né? Então, eu acho que agora a gente precisa se debruçar sobre mais uma proposta de renovação do currículo, né, que são a Base Nacional Comum Curricular, no sentido de indagar como esses limites vêm sendo encarados pelas equipes que formularam o documento. Tá? Então, vamos passar para as análises. Eu destaquei, né, dei um print assim, em algumas partes do documento para a gente olhar junto, até porque eu não sei em que medida também a audiência está familiarizada com a cara do documento. Né? Esse é o documento que está disponível lá no site para consulta pública, né? E eu destaquei algumas partes para fazer essas análises. Né? Então, essa parte ela diz respeito aos princípios orientadores da proposta. Né? Então, o que a gente tem aí? As 2 partes que eu destaquei. Primeiro, ela fala como objetivo, né, em cuidar e se responsabilizar pela saúde e bem-estar próprios e daqueles com quem convive. Assim como promover o cuidado com os ambientes naturais e de vivência social e profissional, demandando condições dignas de vida e de trabalho para todos. Uma outra parte que eu destaquei diz que a escola não é a única instituição responsável por garantir esses direitos, mas tem um papel importante para que eles sejam assegurados aos estudantes. Para que se possa cumprir esse papel, ao longo da educação básica serão mobilizados, aí em destaque, recursos de todas as áreas do conhecimento e de cada um dos seus componentes curriculares de forma articulada e progressiva. Pois em todas as atividades escolares aprende-se a expressar, conviver, ocupar-se da saúde no ambiente, localizar-se no tempo e no espaço, desenvolver visão do mundo e apreço pela cultura, associar saberes escolares ao contexto vivido, projetar a própria vida e tomar parte na condução dos destinos sociais. Então, o que eu destaquei aqui? Né? A gente vê demandas de condições dignas de vida e de trabalho e uma associação entre saberes escolares e condução dos destinos sociais. Bom, então, o que fica dessa parte? Né? A gente vê que princípios que são orientados para a abordagem da saúde como direito e para uma visão ampliada de saúde, conforme essa noção que vem sendo compartilhada como, né, como importante para a educação em saúde. E também a valorização de uma abordagem interdisciplinar e integradora. Então, vamos seguindo. Agora, essa parte que eu destaquei, ela está no texto introdutório da área de ciências naturais, né? Naquela parte que introduz a apresentação das unidades de conteúdo. Né? Bom, vamos lá.
Mesmo antes de iniciar a vida escolar, as crianças são motivadas pela exposição aos meios de comunicação e outros equipamentos tecnológicos, a questionamentos sobre processos naturais ou problemas ambientais e se deparam com uma variedade de situações que envolvem conceitos científicos. Na escola, deve-se garantir a continuidade dessa vivência a partir de uma educação científica que as prepare, por exemplo, para cuidarem de sua saúde, alimentando-se de forma saudável, prevenindo-se de viroses, evitando problemas como obesidade, para se prevenirem de perigos, como acidentes elétricos, para refletirem sobre questões que envolvem responsabilidade coletiva, bom, e por aí vai. Né? O que fica destacado aí? Né? Aqui a gente já tem uma ênfase um pouco diferente. Né? A gente vê o destaque para a prevenção de doenças, de riscos, mas a gente vê a demanda por um posicionamento sobre questões que articulam ambiente e sociedade. Né? Então, aqui a ênfase ela se modifica um pouquinho. Né? Seguindo. Aí agora falando das unidades de conhecimento né, que são propostas. Aí, então, aquela parte que são os conhecimentos, eles são os conteúdos, né, eles são elencados e é uma parte, acho que, muito importante do documento, né, porque é a parte que realmente o professor ele pega e trabalha com ela para fazer planejamento curricular e para orientação educativa. Né, é isso que as coordenações pedagógicas vão pegar e vão trabalhar para dar conta frente às avaliações, frente ao planejamento. Né. Aí eu trouxe alguns exemplos que são do ensino fundamental. Né. Então, eu vou ler essa unidade de conhecimento aqui para a gente avaliar. Bom, aqui fala, a unidade de conhecimento 3, bem-estar e saúde, né, porque o documento ele é organizado em unidades de conhecimento. Né, então, no ensino fundamental, a unidade de conhecimento 3, que é essa bem-estar e saúde, ela está presente em algumas das séries, em algumas, em outras não. Eu trouxe 2 exemplos para não ficar uma coisa muito cansativa. Bom, 3 exemplos, na verdade. Bom, aí vamos lá, o que fala aqui dessa unidade? Exploram-se temas relativos ao bem-estar humano e às suas condições de saúde, levando em conta aspectos como a higiene pessoal, o convívio saudável, os hábitos alimentares, as atividades físicas e recreativas, os cuidados diversos relacionados a contágios, atenção com a alimentação saudável e equilibrada. Contempla ainda a identificação de doenças que acometem a saúde, suas implicações e prevenção, de forma a responder a alguns questionamentos, quais sejam: qual a importância de consumir alimentos saudáveis? Então, já que, quando a gente chega para as unidades de conhecimento, a gente tem esse deslocamento total para a prevenção de doenças, para o biologismo, né, e para práticas de higiene. Né? Vamos ver mais um. Tá dando para ver? Ficou meio pequeno. Mas eu vou ler para a gente. Eu vou ler uma parte, né? Não vou ler tudo. Bom, essa é uma unidade de conhecimento do primeiro ano do ensino fundamental, tá? É o que orienta o trabalho com unidades de saúde, com conteúdos de saúde. Né? Bom, vou dar só alguns exemplos. Né? Identificar práticas cotidianas de cuidados pessoais que contribuem para o bem-estar e a saúde. Aí a orientação, realização de atividades como lavar as mãos, lavar alimentos, filtrar ou ferver a água, por aí vai. Né? Reconhecer o descarte adequado do lixo doméstico. Descrição de problemas causados pelo descarte inadequado do lixo, por aí vai. Acúmulo de insetos. Depois. Aqui ainda até a gente ainda vê alguma coisa, né? Observar e classificar os diferentes tipos de resíduos produzidos pela escola. Aí eles propõem envolvimento comunitário para tratar de uma questão, né, bem pontual relacionada ao lixo. Né? Então, o que a gente vê aqui é uma ênfase na higiene e na prevenção de doenças. Mas eu acho que a gente que merece um destaque essa parte do envolvimento comunitário. Agora um exemplo do 7º ano do ensino fundamental. Né? Da mesma maneira, ênfase na higiene e na prevenção de doenças. Né? Bom, compreender o significado de alimentação saudável, alimentos necessários aos aspectos para o bom funcionamento, desenvolvimento corporal, entender que os hábitos alimentares mudam ao longo da história,
pergunta para as pessoas mais velhas como elas comiam, relacionar algumas doenças com deficiência de certas vitaminas, sais minerais e nutrientes. Então, mais uma vez, a gente tem aqui uma ênfase muito grande na higiene e na prevenção de doenças. Eu trouxe esses dois exemplos, mas tipo assim, se vocês forem ao documento, vocês vão perceber que isso realmente é recorrente na apresentação e na proposição dos conteúdos de saúde nessas unidades de conhecimento. Tá? Então, acho que isso foi uma coisa que chamou a atenção nessa primeira análise. Né? Bom. Então, assim, fazendo agora assim, uma pequena síntese, o que a gente percebe? Né? Eu acho, na minha avaliação, né, a gente vê um avanço na proposição do envolvimento comunitário, embora com pouca ênfase em temas vinculados ao direito e à saúde. Um foco muito grande na prevenção, responsabilização da população sobre as doenças e o que se afasta de uma visão ampliada na noção da saúde como direito, como eu busquei apresentar no início da minha fala. Né? Então, em síntese, eu acho que o que a gente tem aqui, na verdade, é mais do mesmo. Né? A gente já vê isso em outros documentos, está lá na LDB de 71, a gente percebe essa limitação nos parâmetros curriculares nacionais e esse tipo de abordagem, esse tipo de visão, né, de saúde, de abordagens de saúde, ela persiste nesse documento. Né? E uma coisa muito interessante que também eu acho que é uma coisa que persiste. Como é que isso opera dentro dos documentos? Eu li um trecho grande da DCN para vocês, né? E como normativamente e na legislação a gente tem uma orientação para trabalhar a saúde como direito, trabalhar a participação, né? E trabalhar questões relacionadas à cidadania e à formação política. Né? Então, o que a gente percebe nesses documentos? Onde que isso está presente? Né? Essa parte da formação política, ela está sempre presente na introdução dos documentos. E ela vai se esvaziando conforme você começa a trabalhar com planejamento curricular e com proposição de conteúdos. Né? E eu acho que isso é uma coisa que chama muito atenção e eu acho que esse debate ele é muito importante para a gente pensar como é que isso opera. Claro que isso não é uma coisa ingênua e desprovida de intencionalidade. Né? Ele atende às recomendações da DCN lá na introdução do documento. Quando os conteúdos, né, eles começam a ter que ser planejados, operacionalizados, quando a gente vai para a parte dos conteúdos, a gente vê um esvaziamento completo dessas questões de direito e de formação política. Tá. Bom, finalmente, então, eu queria apresentar alguns tópicos para o debate. Tá? Eu vou ler aqui. Bom, primeiro, o que eu estou chamando dessa aparente despolitização, né, dentro do próprio documento. Né, a gente começa com um documento muito orientado, né, para a ação política, para o direito, para a cidadania, que eu estou falando da saúde, mas eu acho que a gente pode, né, acho que vale a pena a gente explorar isso com relação a outros conteúdos e a outros temas. Né? Bom, então, essa aparente despolitização no interior do próprio documento, ela pode nos afastar de uma ação educativa comprometida com os objetivos de formação para a cidadania, que sustentam as bases constitucionais da educação no Brasil. Uma outra questão, né, muito importante, eu acho, para o nosso debate. Como a própria noção de um currículo despolitizado é irreal e aponta para uma intencionalidade política de esvaziamento de vivências democráticas na própria educação básica, que é uma recomendação muito cara no documento. Né? Esse destaque para a vivência democrática, para o papel do professor, para a inserção dele nas vivências democráticas, e isso tendo como consequência a formação do aluno para a democracia e a formação política. Isso está presente, isso lá na apresentação geral do documento. Né? Então, eu acho que não existe currículo despolitizado e esse esvaziamento ele tem um sentido político muito importante. Tá? Outra questão para a gente debater são quais os riscos, considerando o direito à saúde e cidadania de uma forma mais ampla. E como que a gente pode avançar no sentido de uma maior coerência entre os princípios orientadores desse tipo de proposta e a seleção de conteúdos e o planejamento curricular. Né? Como é que a gente avança, né,
no sentido de superação desse esvaziamento, né, de questões que são importantes, que vou voltar lá, que são as bases constitucionais da educação no Brasil. A formação para a cidadania, ela é o objetivo primeiro da nossa educação, junto com a educação para o trabalho, né? Então, como é que a gente consegue, enquanto comunidade, docentes, pesquisadores, né, alunos, comunidade, como é que a gente consegue avançar no sentido de superar, de melhorar, enfim, de melhorar um pouco essa distância, né, aí entre intenção e gesto. Bom, muito obrigada, gente.